Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou falar então das 10 melhores leituras do gênero ficção e vou me permitir algumas menções honrosas, porque é bem difícil fazer essa lista, não é verdade? Até o presente momento, eu li 35 livros de não ficção, se minhas contas estão certas, tá? Eu vou começar falando de um livro que eu gostei tanto, falei tão entusiasticamente dele aqui. E tem uma coisa curiosa, porque eu percebi que esse foi um ano em que eu li releituras da antiguidade, né? E isso foi totalmente sem querer, não foi uma coisa planejada, mas acabou acontecendo. E o livro que eu vou mostrar agora é um deles, que é O Reino, do Emmanuel Carrère. Aqui o Carrère vai contar a história dos primeiros cristãos, então século I, né, basicamente, século II, alguma coisa. Ele vai principalmente contar a história de Paulo e Lucas. Lucas, um dos evangelistas, e Paulo, uma espécie de apóstolo tardio, né, porque nenhum dos dois conhece Jesus, na verdade. Mas Paulo é um grande pregador do cristianismo, um homem que se converte, que a princípio não gostava de cristãos, perseguia. Uma figura aparentemente bem complicada do ponto de vista da personalidade. E o Carrère conta essa história com um misto de fascínio, obsessão e irreverência. O Carrère teve um período em que ele mesmo foi um homem de fé, um cristão, um convertido. Então ele vai falar um pouco desse seu momento de fé e do seu também abandono da fé, vai falar um bocado da sua percepção sobre outras religiões e outras filosofias de vida, como o estoicismo. E ele faz então essa mistura entre o fascínio absoluto que ele tem com esse assunto, né, a vida desses primeiros cristãos e como eles contribuíram para a propagação do cristianismo, mas também toda a sua relação enquanto escritor, enquanto um homem que teve fé, mas perdeu a fé. Existe uma tentativa dele, enquanto escritor, de ficcionalizar certas cenas que não são exatamente muito desenvolvidas. É um livro, assim, que eu achei fascinante. Eu dei muita risada. É um livro que tem muita pesquisa histórica e é organizado de um jeito, assim, muito interessante, né? Ele é essa mistura aí, então, de história, ficcionalização, autobiografia, né? Um gênero híbrido e um livro muito bem escrito. O Carrère escreve muito bem. O livro tá resenhado aqui no canal e eu vou deixar o link. O próximo livro que eu vou falar, eu li no Kindle, foi um livro que eu adorei, eu vou deixar a capa aqui do lado, que é o Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. É o segundo livro da Elizabeth que eu leio, o primeiro eu não gostei muito, mas Olive Kitteridge é excelente. Ele também tem uma estrutura um pouco diferente, porque ele é uma coletânea de contos, mas a mesma personagem aparece em vários deles, né? Então tem essa cidadezinha nos Estados Unidos, todos os contos se passam lá. A Olive é uma professora de matemática, uma mulher difícil, uma mulher durona, e ela aparece de modos diferentes nesses contos, com diversas idades, né? Os contos se passam em diferentes períodos no tempo, então vai ter a Olive jovem, a Olive mais velha, a Olive muito velha, vai ter contos onde ela é a protagonista, onde ela é só uma personagem que participa, onde ela não atua, contos onde ela só é mencionada, mas ela está ausente da ação. E são contos muito bem escritos que vão fazer várias reflexões sobre a velhice, sobre a passagem do tempo, sobre o choque de gerações, sobre como as pessoas são difíceis e ainda assim elas são boas, né, com a sua dificuldade, com a sua turronice, com as suas personalidades difíceis. Como essas pessoas ainda sentem, né? Como essas pessoas sentem, sofrem, querem ajudar, são solidárias, enfim. Eu adoro esse tipo de história sobre pessoas complicadas. Eu acho que esse livro desenvolve isso muito bem, assim. A Olive é uma personagem que, ao mesmo tempo que você quer dizer muitos desafios pra ela, você, em vários outros momentos você quer abraçar ela. Então, assim, ela é muito real, ela foi muito real pra mim. Foi um livro que eu amei ler. Um outro livro excelente esse ano foi o Respiração Artificial, do Ricardo Piglia, autor argentino. Que livro difícil de descrever. Esse livro mistura romance epistolar com conversas muito loucas. É um livro sobre a narrativa, sobre o processo de construir histórias literárias, de construir discurso histórico, de construir discurso filosófico. É um livro que fala muito sobre a memória de um país e sobre o papel da literatura na memória desse país. É um livro que fala de ditadura. É um livro que, sem falar da ditadura, fala o tempo todo da ditadura. Então fala sobre governantes autoritários, sumiços de pessoas, restrição da liberdade. É um livro que não sei como foi publicado no período da ditadura. Um livro que tem muita erudição, mas que também tem muita irreverência. Então, assim, foi um livro que eu amei ler. Não é um livro fácil de ler, é um livro demandante. Talvez um dos livros mais difíceis que eu li esse ano, mas que livro. É um livro para o qual ajuda você a conhecer um pouco da história da Argentina e da literatura argentina. Para quem não conhece nenhuma dessas coisas, a chance de ficar perdido é grande.
Porém, é um grande livro, assim. Eu acho que para quem tá mais ou menos familiarizado, tem interesse na cultura da Argentina, literária, histórica, é um livraço, assim. E realmente o Piglia entrou no meu panteão de autores, assim, depois desse monumento, fininho, mas um monumento, que é esse livro. Eu li um grande livro por ler mulheres, era uma espécie de dívida, porque eu queria sempre ler há muito tempo, que foi O Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Esse livraço aqui, né, de tamanho também, exagero, né, gente? Tem livros muito maiores do que esse, mas enfim. É um livro grandinho, um livro que também vai falar de ditadura, um livro que vai acompanhar a família Trueba e o período de ditadura, né, assim, a instalação, vamos dizer assim, da ditadura no Chile, mas que faz isso do ponto de vista das mulheres dessa família, né? Então ele vai acompanhando as várias mulheres dessa família e o modo como elas se organizam aí nessa situação política complicada que está se desenhando. É um livro com bastante realismo mágico também, então várias coisas loucas e fantásticas que vão acontecer aqui e que estão, de certo modo, relacionadas com a cultura e o contexto. Um livro muito bem escrito, assim, desses livros que abraçam a gente, sabe? História longa, personagens apaixonantes, dramas, pessoas pelas quais você torce. Enfim, foi uma discussão riquíssima que a gente fez lá no Leia. O livro tem umas passagens antológicas, assim, então foi realmente um livro que foi interessantíssimo ler. Acho que na minha história de leitura fez muita diferença ler essa grande obra, que tem essa capa tão linda, né? Eu acho tão bonita essa capa, da Bertrand Brasil, para quem quiser saber a editora. Eu não fiz resenha, não sei porquê, gente. Acho que eu perdi meio que o timing, demorei muito para fazer, acabei não fazendo. Mas eu indico a resenha da Jéssica. Se eu lembrar, vou deixar o link aqui embaixo, porque ela fez uma ótima resenha e ela se apaixonou pelo livro também, como eu. Eu li um outro livro que eu amei, ele no Kindle, é de uma autora que eu já gosto muito. Tendo lido um livro só, já gostava muito, mas enfim, agora que eu li outro, continuo gostando mais, que é a Valéria Luiselli. Então eu li o Rostos na Multidão, que também é um livro super irreverente. Esse foi um ano que eu li muito livro doido, do ponto de vista da forma e da narrativa, e com muita irreverência. E o livro da Luiselli é assim também, o Rostos na Multidão é uma história de fantasmas, e é uma história de fantasmas em vários níveis. É fantasmas porque você tem fantasmagorias, coisas falsas, coisas leves, né? O título em espanhol é Los Ingrávidos, que seria algo de os leves, né? Os sem peso. Então você tem essa coisa de uma leveza existencial, você tem essa coisa de uma leveza por conta de uma certa falsidade, de uma certa falta de substância, e você tem fantasma porque é fantasma real, oficial, passeando pelo metrô dos Estados Unidos, assim, de Nova York. E o livro é muito bom, é um livro também bastante irreverente, com um formato muito diferentão, assim, são vários fragmentos separados por pontinhos, não é exatamente um romance no sentido clássico. Eu gosto muito do modo como ela desconstrói essa aura de coisa inacessível, inatingível, solene, superior da literatura. E ela faz isso muito bem, porque ela faz isso a partir do lugar de quem conhece esse repertório. Então, assim, eu sei qual é a tradição e eu vou subvertê-la, né? E eu acho que ela faz isso muito bem. É a história de uma espécie de escritora frustrada que está encerrada na vida doméstica e que tem suas obsessões com alguns escritores, e esses escritores têm obsessões, então viram um Misanabim, né, uma narrativa em abismo de seus escritores e suas influências. Enfim, adorei. O link vai estar aí para quem quiser saber. Também é um livro difícil de falar rapidinho, assim, porque ele é meio doidinho. O próximo livro foi um romance de uma autora de quem eu gosto muito, que eu leio muito e que tem um bocado de resenha aqui. Uma autora que sempre me dá um trabalho do caramba pra ler, porque eu acho difícil, que é a Virginia Woolf. Finalmente li El Farol inteiro, porque eu tinha lido pedaços pro mestrado. Uma narrativa ousada, uma narrativa sobre o tempo, né? Uma narrativa com o fluxo de consciência que particulariza tanto a escrita da Virginia. Uma história de família. Um livro bastante simbólico e impressionista, e o modo como ela conjuga isso, assim, a Virginia, ela é uma autora muito pictórica, né, e ela chega a ser cinematográfica, descreve férias numas ilhas, né, e o conflito, né, que é uma história de conflito familiar, um conflito muito normal, não é um conflito, uma coisa enorme, é uma coisa muito cotidiana, quase pequena, mas ela explora essas tensões, né, então esses ressentimentos, essa dinâmica aí social dentro dessa família e da família com as pessoas com que eles se relacionam.
E ela faz isso, assim, muito bem. É como se a gente estivesse vendo um quadro impressionista desses bem grandes, que tem muitas cenas, uma cena de festa, uma cena de reunião, e você mergulhasse nele e fosse passeando ali pelos diálogos, pelos não ditos, pelos foras que um deu no outro, né? Pelos segredos, enfim. É uma coisa... O que ela consegue fazer é uma coisa realmente muito impressionante. Essa escritora fascinante, né? E o link vai estar aí, então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse grandioso romance. Esse ano eu também peguei um romance que eu tinha muita vontade de ler, que finalmente foi reeditado no Brasil, que é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Esse livro andou meio esgotado, né? E finalmente ele saiu, ainda bem, é uma alegria, porque que romance incrível, né? A Toni Morrison é outra autora impressionante na construção de narrativa, construção de contexto, construção de personagens, reflexão sobre a sociedade, pensar o racismo, mostrar como ele funciona. Esse que é um livro que vai falar dos efeitos deletérios de uma sociedade racista, de um padrão de beleza branco e dessa separação quase em casta das pessoas, que é muito forte, né, muito pesada nos Estados Unidos e muito ligada a essa questão de cor. É um livro muito intenso do ponto de vista do que acontece e do que as pessoas aqui sofrem e do efeito que ele tem com a gente. Explora níveis muito variados de violência, violência social, violência socioeconômica, racial principalmente, né? E um livro com um texto muito bonito, né? Uma coisa muito impressionante como a Toni Morrison consegue narrar o horror com uma beleza impressionante, né? Muito grande, um domínio da linguagem, assim, muito notável, né? Então, assim, um livro que eu amei ler, que me impressionou muito e que não me decepcionou, né? Eu já tinha lido 2 outros livros da Toni, o Amada, que é excepcional, e um outro que eu não gostei muito, que é o Deus Ajude Essa Criança, mas assim, eu acho que a Amada e o Olho Mais Azul estão ali no mesmo patamar de excelência, porque são maravilhosos. Esse ano nós tivemos livro novo da Sally Rooney, autora que eu já li e que já resenhei aqui no canal, e uma autora jovem, uma autora que você espera alguma competência, mas você não tem como dizer o que vem, uma autora que, vamos dizer aí, está experimentando ainda, e que impressiona muito, né? Eu fico muito deslumbrada com a profundidade psicológica, social, da construção de personagens que a Sally alcança com os livros dela. É uma coisa realmente muito impressionante. Ela consegue fazer uma leitura da geração atual muito intensa, muito arguta. E ela sabe descrever isso muito bem, as crises pelos quais a juventude atual passa, nunca esquecendo o componente socioeconômico, que é uma coisa curiosa, porque nem todo mundo ressalta isso muito, e ela sempre ressalta, e é uma coisa que eu acho muito interessante. É um livro de crises, é um livro de um casal em crise, de 2 pessoas saindo da adolescência, entrando na vida adulta, de modo nem um pouco fácil, né, e sofrendo pra caramba, e tendo uma dificuldade enorme de lidar com problemas, de lidar com as pessoas, e tentando ajudar um ao outro aí nesse processo. Um livro sofrido, sabe? Mas também um livro muito bem escrito, especialmente considerando a pouca idade da Sally, né? Uma autora tão novinha. Então, assim, realmente é um livro que soou muito real pra mim. Eu sei que várias pessoas não se identificam com os livros da Sally. Isso aconteceu um pouco comigo no primeiro livro dela, porque era juventude demais pro meu gosto. Eu, de fato, não queria ser amiga de nenhum daqueles personagens. E para quem não conhece, esse outro livro se chama Conversas Entre Amigos. Mas é um livro que, embora eu não me identificasse ou sentisse simpatia com os personagens, eu reconheço que é muito bem escrito. Esse livro aqui, eu acho que ele tá mais próximo do que poderia ter acontecido comigo ou que poderia ter acontecido com pessoas próximas a mim. Eu acho que nesse sentido ele é um pouco mais familiar do ponto de vista dos contextos que ele descreve. E aí eu acho que ele foi mais pungente pra mim, talvez, né? Então, assim, foi um livro que me impressionou muito, assim, talvez que exatamente por a autora ser tão nova, eu não esperasse tanto. Então ele acabou me impressionando bastante. Esse foi um ano literariamente muito feliz, porque teve livro da Patti Smith, né? Isso aqui, gente, que veio atrás do livro, é um spoiler do que aconteceu com o meu outro livro que eu vou falar, mas enfim, abafa. Muitos de vocês sabem como eu amo a Patti Smith. Os textos da Patti são um lugar familiar pra mim, é como voltar pra um lugar familiar. Também essa ideia de um texto que me abraça, especificamente a relação que eu tenho com a autora, tanto pelo que ela escreve quanto pelas suas músicas. Eu sou muito admiradora dessa criatura que é a Patti.
e ela vai fazer esse livro que, assim, eu não sei dizer se todo mundo compra as maluquices da Perry, mas eu compro super, assim, sabe? Uma pessoa que vive meio no mundo, meio na fantasia, meio no sonho, meio acordada, sonha acordada também. E o livro tem muito a ver com isso, né? Então tem a ver com a Perry passando por um período de preocupação / luto, num período aí também de viagens, né? Por conta de shows, de tour. Tendo conversas muito loucas com pessoas que ela conhece, tendo conversa com objetos inanimados, tendo sonhos muito doidos também, sonhos que envolvem mistérios, conspiração, investigação. A Perry muito falando sobre a preocupação, né, com a eleição do Trump, algo que bate muito mal nela, assim, que é realmente uma crise. Mas como ela se utiliza da memória, da imaginação, do sonho, para, de uma certa forma, resistir. Eu gosto muito dessa mensagem da Perry, algo que ela já tinha desenvolvido em outros livros, mas ela retoma aqui, e que tem essa coisa de uma pessoa, eu não sei, uma pessoa que acredita, uma pessoa que é otimista, enfim, uma pessoa que insiste. É uma mensagem muito interessante, né, para o momento que a gente tem vivido no mundo, de modo geral. Então, assim, eu gosto também demais. A Perry é uma escritora que faz uma prosa que é lindíssima, é cheia de poesia, muito lírica, né? A Perry que começa na poesia. Então é um texto que é bonito não só pelo que ele diz, mas pelo modo como ele diz. Então é um livro realmente que foi um presente para mim aí nesse fim de ano. Vou correr para acabar porque começou a obra do vizinho, né? Eu tentei o máximo que eu pude gravar antes da obra começar e tem obras infinitas aqui nesse prédio. Vou falar então rapidinho do Memórias de Adriano. Se começou uma bateção aí, gente, me desculpa. Memórias de Adriano, que a gente leu por Ler Mulheres, e que aconteceu isso com o meu livro. Meu livro velho, meu livro de sebo, a capa caiu, tá? Então eu vou mostrar assim brevemente. Memórias de Adriano, da Marguerite Yourcenar. Esse livro me impressionou muito. Ele não foi um livro que caiu muito nas graças do pessoal do Leia. Novamente, uma história de antiguidade, né? Nem todas as histórias de antiguidade que eu li esse ano... Nem todas as histórias de antiguidade que eu li esse ano apareceram aqui no canal, mas a gente teve O Reino e agora Memórias de Adriano, onde a Marguerite vai construir essa autobiografia desse imperador, né, desse imperador romano. E é impressionante o modo como ela consegue fazer. Ela recusa a descrição de romance histórico, mas o que ela procura fazer? Um texto confessional que pareça ter sido escrito por um imperador romano, mas não qualquer imperador romano. Esse imperador romano, esse imperador humanista, esse imperador amante das artes, esse imperador que queria a paz romana, que falou: chega de expandir, tá grande demais esse reino, vamos botar um muro, muralha de Adriano, né? Não é um muro igual ao do Trump, tá? Mas enfim... Ele começa a perceber que o Império Romano é grande demais, é difícil demais de controlar, então ele começa a meio que querer conter, falando: tá bom, né, o tamanho aqui tá bom, vamos parar um pouco com isso. E um imperador que tem, assim, preocupações humanistas muito grandes no sentido de deixar as cidades mais bonitas. Ele gosta de arquitetura, ele gosta de arte, ele cria bibliotecas, ele quer melhorar a situação dos escravos, ele não gosta da prática lá de gladiadores, de jogar o povo pros leões, briga entre servos, entre escravos. Ele não gosta disso, ele quer acabar com isso, ele quer um império romano mais civilizado. Valorizamos, mas claro, na medida em que um imperador romano consegue ser civilizado, né? Vai ter guerra pra caramba, ele vai destroçar Jerusalém, né? Ele vai falar aqui do período em que ele faz essa guerra ali naquela região, né? E cria a Palestina. Eles falam com todas as letras: destruir e criei a Palestina. E esse relato confessional que tem por objetivo a instrução do Marco Aurélio, né, o seu sobrinho neto, que ele queria que lhe sucedesse no trono. O Adriano não teve filhos, assim como o seu antecessor. Havia essa prática aí dos imperadores adotarem homens, eles adotavam homens já adultos, para que eles pudessem fazer essa sucessão. Então ele escreve esse texto como uma memória, uma avaliação da sua vida. Ele já está velho, ele já está perto de morrer, e de modo a, então, instruir o Marco Aurélio. Marco Aurélio, que depois vai ser o imperador filósofo, né? Um estoico aí famoso. Eu achei o livro espetacular, o texto da Marguerite é lindo. A pesquisa histórica que ela faz é muito impressionante. Eu me senti transportada
para a antiguidade. Eu pretendo fazer uma resenha do livro, não tem ainda no canal, mas eu talvez agora em dezembro ainda saia. Mas não dava para não falar desse livro. Eu tirei livro da fila, tá, gente? Pra botar ele, porque realmente ele é muito bom. Eu já tinha meio que feito a minha lista de 10, mas quando eu terminei Memórias de Adriano, eu falei, não, vai ter que entrar. E aí eu vou fazer aqui minhas pequenas menções honrosas, porque realmente li muita coisa boa esse ano. Eu vou botar nas releituras que eu fiz esse ano, como menções honrosas, que foi O Processo do Kafka, um livro que fazia tempo que eu não lia e que eu achei mais espetacular ainda na releitura, tá resenhado aqui no canal. Um livro sobre o absurdo, a justiça, a alienação, enfim, esses temas que o Kafka adorava explorar e explorava muito, muito bem. O Notas do Subsolo, do Dostoiévski, que também é uma releitura. Não tem vídeo para esse livro no canal. Eu pensei em fazer, eu desisti de fazer. Eu li muita coisa sobre ele e depois eu achei uns vídeos muito bons no YouTube e falei, não tem necessidade de fazer um vídeo, porque ele já tem, um vídeo que eu me lembro de ter visto é o do Nicolas, e eu gostei muito do Las Hojas Muertas, acho que é esse o nome do canal dele, do Nicolas Neves, e eu falei, tá bom, o vídeo dele é muito bom, não vou fazer outro vídeo. Mas é esse vídeo onde o Dostoiévski começa a mostrar a mente paradoxal do homem, assim, né? O Dostoiévski, ele tem essa percepção da psicologia paradoxal, que é um insight muito acertado de como não basta que o homem entenda as questões sociais ou tenha conhecimento científico, que isso não necessariamente resulta em ele agir de forma coerente ou racional. Ele vai fazer merda sim, e ele vai agir de modo incoerente sim, e inclusive ele quer agir de modo incoerente quando dá na telha sim. Então eu acho que é uma percepção grandiosa aí da alma humana que o Dostoiévski tem pra variar, né? Eu sempre tenho essa impressão dele. E esse não é o único livro dele que eu queria citar esse ano. Teria entrado na minha lista de melhores, saiu pra poder entrar o Memórias de Adriano, o Nietoshka Niesvanova, que é um livro inacabado, né? Alguns de vocês vão falar, pô, você vai botar um livro inacabado na lista de melhores? Gente, porque o livro me impressionou muito. A história da pequena Nini e seus sofrimentos e sua psicologia, né? Mais um livro onde Dostoiévski explora profundamente essa questão da psicologia dos personagens, cheia de projeções, assim. É interessante, porque assim, eu acho que o que difere o Dostoiévski dos outros abordagens psicológica, o Dostoiévski cria cenas que evidenciam muito esses mecanismos que depois foram codificados, vamos dizer assim, pela ciência, né, da psicologia, que é essa coisa de projeção, de recalque. Ele não usa essas palavras, ele não tinha esse repertório, mas ele consegue criar cenas para os personagens que são precisamente a evidência desses mecanismos. Eu acho que é isso que me impressiona muito nele, e ele faz isso tanto no Memórias do Subsolo quanto no Nini, tá? No Nietoshka Niesvanova. Então fica aí a menção honrosa pro Nini também. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela companhia nesse vídeo. Esse deve ter ficado um pouquinho maior que os outros, porque a lista era um pouquinho maior, e romance a gente sempre dá, né, se empolga pra falar um pouquinho mais. Mas eu li esses grandes romances que eu recomendo sem reservas. Leiam. Se vocês leram, venham falar comigo e também me contem quais foram os melhores romances que vocês leram em 2019. Venham me dar aí as suas indicações. Beijocas e até a próxima. Tchau!